Como é possível alcançar uma educação inclusiva, com equidade e qualidade? Vamos começar o Nova Day Especial Educação de hoje ouvindo a Priscila Gonçalves. Ela é Fellow Ashoka, Master em Educação, Família e Tecnologias da Informação e Comunicação pela Universidade Pontifícia de Salamanca, na Espanha. Cursou Design Thinking no Centro de Inovação e Criatividade da SPM São Paulo. Priscila é também cofundadora do Instituto Educa Digital, atuando na área de educação aberta na cultura digital. E é coautora do livro-guia Como Implementar uma Política de Educação Aberta e REA. Esse livro, gente, acaba de ser publicado. Tem 2 dias. É fresquinho. Priscila, venha. Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez na EFAP e falar um pouco para vocês sobre esse tema que é tão importante, não só na minha vida profissional, mas é importante para a nossa educação. E eu espero que a gente consiga conversar bastante depois dessa apresentação. Bom, como a Michele falou, o Educa Digital é uma organização do terceiro setor que surgiu em 2010, depois de 10 anos trabalhando com educação na cultura digital em outras organizações do terceiro setor. Então, eu sou uma jornalista comunicadora que se apaixonou pela educação lá nos idos de 2000, 2001, e fui trabalhar na Fundação Abrinq, depois no SEMPEC, que foram as grandes escolas que eu tive, e a Fundação Vanzolini era a nossa parceira no programa EducaRede, que foi o pioneiro em uso das tecnologias digitais na educação. A gente não sabia direito como fazer nada na época, e a gente foi inventando e testando. E eu não parei mais. Eu acho que até hoje eu fico inventando o meu trabalho. Então, eu fico inventando o Design Thinking na educação, eu estou inventando uma publicação para que a educação aberta possa virar um tema caro, um tema forte na política pública. O Educa Digital trabalha essencialmente com esses 2 temas que vocês estão vendo aí, a educação aberta e aí os recursos educacionais abertos, que nós também vou falar dele aqui, e o Design Thinking para educadores, que tem tudo a ver com a perspectiva de educação aberta, porque é uma abordagem que permite a colaboração e a criação de diversas metodologias e que seja de forma aberta. Alguns de vocês, ou a maioria de vocês, já deve ter visto esse diagrama de redes, que é o famoso diagrama do Paul Baran, que traz aí a configuração de redes que deu origem à internet. Então, a gente tem a rede centralizada, a rede descentralizada e a rede distribuída, onde os pontos em potencial são receptores e transmissores de informação, potencialmente falando, que deu origem à internet. Só que tem um ponto aí, quando a gente vai aprofundar a rede distribuída, que fica subsumido dos debates. Porque tem uma coisa aí que tem a ver com querer compartilhar, querer colaborar e querer contribuir com o desenvolvimento do conhecimento humano. E isso tem tudo a ver com a educação aberta, que eu vou falar hoje para vocês. Alguém pode imaginar por que eu trouxe aí o Santos Dumont do lado do Tim Berners-Lee? Por que será? Um brasileiro do início do século XX, outro britânico do final do século XX. Por quê? Santos Dumont é considerado até o patrono do mundo maker, porque o Santos Dumont sempre foi um cientista que trabalhou em cima do conhecimento de outros cientistas da aviação e disponibilizava todos os seus estudos, os seus trabalhos, pelos jornais, ele distribuía. Porque, na verdade, o que ele queria mesmo era contribuir com os estudos da aviação. Ele queria que a máquina voasse. Até aquela brincadeira não, né? Muito séria a história do quem inventou o avião. Foram os irmãos Wright ou foi o Santos Dumont? Para o Santos Dumont, isso não tem a menor importância, porque essa genialidade de uma única pessoa, desde aquele momento, daquele princípio que ele trabalhava com isso, não fazia sentido. E quem teve a oportunidade de ir na exposição que aconteceu lá no Museu da Manhã, sobre o Santos Dumont, pôde ver isso muito claramente, porque mostra toda a história de vários cientistas que foram estudando e testando e errando. E o Santos Dumont usa tudo isso para fazer os seus testes e erra muito. Ele subia nos aviãozinhos, caía dos aviãozinhos, mas ele sempre
teve esse princípio de contribuir com o conhecimento humano de uma maneira aberta, sem patentear nada dos seus inventos. E o Tim Berners-Lee, que é considerado, mas não foi só ele, né? Foi uma equipe de pesquisadores que lançou a web, que é a www que nós todos usamos. Foi quando popularizou a internet, na década de 90, depois de anos de estudo, de como criar o protocolo que conectaria redes dentro da internet, que a internet é bem maior que a web. E, a partir disso, o Tim Berners-Lee também quis lançar a web ao público, como bem público. Nunca se interessou por fazer patentes e, nossa, ele ganhou diversos prêmios em dinheiro, inclusive. Então, ele não fez isso, aquela invenção dele, com o intuito de lucro, mas sim para dar como benefício ao conhecimento humano. Por isso que eu coloquei essas duas figuras. É bom a gente trazer sempre um brasileiro, porque, normalmente, a gente traz as figuras da humanidade de fora do Brasil e a gente tem um representante bem importante aqui para falar dessa história. E esse movimento open, que a gente chama do aberto? Nesse diagrama, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas essa pesquisadora da Universidade de Viena, a Katia Meyer, ela está fazendo um levantamento de tudo que esse movimento open, de abertura, de todas as áreas em que ele tem acontecido. Então, não é só na educação, é também na cultura, na área de negócios, nas ciências, na área de patrimônio. Nós vamos falar especificamente aqui da educação aberta. Bom, as tecnologias estão aí, digitais, há 25 anos ou mais, né, para a gente, acesso que a gente tem como web, há 25 anos, um pouquinho mais, e estão transformando as formas como as obras criativas são circuladas, são modificadas, acessadas. Por exemplo, a Mona Lisa. A Mona Lisa é, talvez, um dos quadros mais remixados no mundo todo. Por quê? Da Vinci já está em domínio público, até porque, para quem não sabe, domínio público significa 70 anos depois da morte do autor, por isso que a gente pode ver tantos remixes da Mona Lisa, e tem vários outros, eu trouxe alguns aí para vocês. Mas vejam que interessante, os memes não vêm com o nome do autor. Alguém já viu meme com o nome do autor? Eu nunca vi. Porque, justamente, os memes são uma linguagem desse mundo digital que a figura do autor não é o mais importante. Quem faz um meme quer que esse meme seja disseminado, que as pessoas se divirtam com ele, e quanto mais se compartilha o meme, mais o autor desse meme vai ficar feliz. E se a gente pensa que, antes da internet, o Roland Barthes, por exemplo, tem um livro que fala da morte do autor, que, justamente, colocando o autor e a obra, né, separando o autor e a obra e a importância do usuário, do receptor daquela obra, para interagir com a obra. E, na filosofia, o Foucault já falava o que é o autor. O que significa ser autor? Uma vez publicado algo, esse autor, em potencial, ele pode publicar muito mais. Então, que compartilhe, que o conhecimento que foi produzido seja compartilhado. Eu fico sempre imaginando o que Foucault e Barthes falariam hoje em dia dos memes, sobre essas teorias que eles começaram a trazer antes da internet da web estar tão popularizada. Mais um meme do René Descartes. E esse traz um potencial imenso, porque com um único meme a gente pode trabalhar uso responsável da internet, a gente pode trabalhar o nome Face, né, que veio da empresa Facebook, que agora já virou o Face popularizado, né, na cultura popular. A gente pode trabalhar, inclusive, o que ele falava, né, o penso, logo existo, quer dizer que agora o que é o existir? A gente pode trabalhar com a questão dos conhecimentos compartimentados, que era, na época, 200 anos atrás, quando René Descartes lançou essa questão aí da razão, da importância da razão, e hoje a gente vem falando de pensamento complexo.
Morin fala bastante disso, que a gente precisa pensar no transdisciplinar, que a questão é muito mais complexa de entender o humano, o ser humano, além da razão, né? Que nós somos a razão, a emoção e tanta coisa. Um único meme dá para trabalhar com tantos temas, dependendo do foco, da metodologia, das ideias que for possível se ter na escola, na educação. A Wikipedia, gente, a Wikipedia, todo mundo fala dela também. Mas por que eu trouxe a Wikipedia aqui? Porque ela também representa esse novo modelo onde o autor não está em evidência. O que está em evidência é o verbete. Para a gente descobrir quem fez o verbete, a gente tem que ir lá na abazinha do autor e ver quantas pessoas colaboraram, quem começou, quem editou. Dentro dessa perspectiva que hoje a cultura digital questiona essa função do autor. O que é ser autor? A gente tem, hoje, uma quantidade de pessoas que não tem mais o interesse no lucro, propriamente dito, com a sua produção. Tem ainda, com certeza ainda tem, mas não é só isso. E, nesse ponto, a nossa lei de direito autoral precisa ser reformada, precisa ser reformulada para atender essas novas práticas sociais. E os professores? Essa pesquisa TIC Educação acontece anualmente. E ela está trazendo o seguinte, que 97% dos professores da rede pública usam a internet para elaborar as aulas. E elas usam, principalmente, fragmentos de conteúdo do que o conteúdo inteiro, do que o conteúdo completo. E apenas 19% dos docentes não fazem modificações dos conteúdos. Ou seja, está todo mundo baixando, está todo mundo usando, modificando para o que quer fazer. Que ótimo! É isso que a gente quer que aconteça. 87% modificam depois de baixar ou copiar. 79% criam novos materiais a partir da combinação. Mas tudo isso que está sendo feito, de alguma forma, está ilegal, entre aspas, porque a maioria dos conteúdos que a gente tem disponibilizados na internet, eles são gratuitos e não abertos. Então, existe um risco, segundo a nossa lei de direito autoral, de processo, de, sei lá, uma série de questões, inclusive criminais. Tem até isso na nossa lei de direito autoral que precisa mudar. E as limitações são muito imprecisas. Tem umas exceções lá, mas demais de impreciso. Não tem uma definição do que é um pequeno trecho. Mas a prática já acontece. E quando a prática já acontece, alguma coisa precisa mudar. Alguma questão precisa mudar. Bom, eu vou falar rapidinho aqui. Se vocês concordam, levantam a mão. Que trabalhar e aprender deve ser fonte de prazer. Que liberdade de escolha e de expressão é um valor importante. Que conhecimento é gerado por todos. Que quanto mais a gente compartilha ideias, mais ideias surgem. Que eu sou contra o consumo passivo de informações. Criatividade é a capacidade de inovar, de fazer diferente. Isso se dá no coletivo. Quero ser reconhecido pelo que ofereço, pelo meu trabalho, a questão da valorização. E é importante agregar valor para a minha comunidade. Se todo mundo concorda com esses princípios, todo mundo aqui faz parte da ética hacker. A ética hacker, que nasceu lá dos programadores na década de 50, quando chegou na época do final dos anos 90, esse pesquisador, o Pekka Himanen, que é um finlandês, começou a escrever um livro para ampliar essa noção de hacker. Tanto que na UFBA tem um núcleo de estudos de o professor hacker, feito pelo professor Nelson Preto, lá na UFBA. O que é ser hacker? Ser hacker é a gente conhecer bem um determinado sistema, onde a gente está normalmente, e procurar melhorias para esse sistema. Nem sempre esse sistema são os códigos, pode ser a nossa escola. A gente fez um hackathon com estudantes no ano passado, que era justamente para melhorar a gestão da escola. E todos eram os nossos hackers, né? Todos nós que participamos lá. Falei do software livre, que vem essa noção do hacker, vem daí. E, com isso, gente, uma série de coisas nessa perspectiva do aberto, do compartilhar, inclusive a economia do bem comum, vem falar que economia capitalista é essa que a gente quer, que a gente precisa resolver os problemas, os principais desafios da sociedade, não só acumular lucro. A gente precisa repensar todas essas formas. A ciência aberta, aí o Benkler. O Benkler é
principal teórico desse estudo das redes. Ele tem esse livro que faz uma brincadeira com a riqueza das nações, do Adam Smith, para a riqueza das redes. E o Creative Commons, o que é o Creative Commons? É uma organização não governamental que surgiu no MIT e hoje está em 90 países, que criou um novo modelo de gestão do direito autoral, que é um modelo social. Já que a lei de direito autoral ainda não muda, vamos trabalhar com um novo modelo? Qual é esse novo modelo? Em que o próprio autor pode conceder permissões, algumas permissões, para o uso da sua obra. E ele trabalha com esses quatro símbolos. O primeiro bonequinho é a atribuição. Toda licença precisa colocar e identificar o autor. O não comercial, se você quer que a sua obra possa ser usada comercialmente ou não. O igual é o não modificável, que a gente não acredita que está dentro do princípio de educação aberta, porque os materiais devem poder ser modificados de acordo com o uso. O compartilhável pela mesma licença. Eu quero que seja assim, mas que eu te dou a permissão, mas que você também compartilhe igual quando você fizer uma obra derivada. A educação aberta vem crescendo como tópico nos principais estudos e pesquisas relacionadas à educação e tecnologia. E a gente tem esse quadro, essa mandala, que a Comissão Europeia fez, colocando as 10 dimensões da educação aberta, que é a educação lançada no final do ano passado. A educação aberta tem a ver com acesso, com conteúdo disponibilizado, com práticas pedagógicas, tem a ver também com reconhecimento do trabalho, com a colaboração e com a pesquisa. E tudo isso baseado nesses 4 pilares. Envolve tecnologia, envolve liderança, né, a gestão que está promovendo isso, envolve qualidade e envolve estratégia. Como que eu vou colocar em prática uma política de educação aberta? Acho que se a gente for ampliar a educação aberta, ela não é só licença, ela tem a ver com práticas, ela tem a ver com acesso, com autodidatismo, a gente poder fazer a nossa trajetória, e, essencialmente, com REA, que são os recursos educacionais abertos. REA envolve ferramentas, conteúdos e direito do autor. Por que falar de recursos é tão importante hoje em dia? Porque hoje a gente tem a web, a gente pode acessar uma variedade de recursos em diversos tipos de mídia, que não só o material impresso. Então, por isso, falar em recurso aberto é muito importante nesse mundo digital, porque a gente trabalha com esses 5 R's. Eu poder reusar, revisar, redistribuir, remixar e reter, ter uma cópia comigo do material. Não vou passar o vídeo, porque não temos tempo, depois eu deixo o link para vocês. A gente está no ano da abertura, que é o Year of Open, que marca uma série de declarações e documentos internacionais sobre esse tema no mundo todo, uma série de eventos e congressos sobre REA e educação aberta que vem acontecendo no mundo todo. Esse foi o primeiro congresso da Unesco em 2012, o seminário que a gente fez em 2015, lá na Câmara dos Deputados, um pouco de política pública. REA está garantido no Plano Nacional de Educação, na meta 5 e na meta 7, sobre alfabetização e sobre qualidade na educação. Teve também uma resolução do Conselho Nacional de Educação para a Educação Aberta, que coloca REA como prioridade. Temos um projeto de lei federal tramitando, tem um decreto municipal de São Paulo, que é a primeira lei, de fato, que está vigente, que é desde 2011, está até hoje. Esse é a parceria Governo Aberto, que é um movimento mundial pela transparência dos governos, transparência pública. O Brasil foi um dos signatários, um dos fundadores. E hoje a gente tem um compromisso de recursos digitais da parceria Governo Aberto, que ela independe da gestão atual, ela é uma coisa de Estado, né? É um programa de Estado. E dentro do compromisso de recursos digitais, os conceitos de poder colaborar, poder remixar, poder modificar materiais que são comprados pela gestão pública, está aí garantido. E a gente está trabalhando com isso, ajudando os governos a colocar isso em prática.
Na política pública, por que REA e educação aberta é importante? Porque a gente pode trabalhar formação de professores nessa perspectiva colaborativa, adequação e customização dos materiais que são comprados, valorizar a cultura local, a produção local, economia de recursos, porque a gente tem sempre que comprar um material quando muda uma página, muda um conceito, a gente pode ter essa liberdade de mudar, imprimir, ampliar o acesso à educação, pessoas que não estão no sistema escolar poderem acessar, criação de repositórios federados, o mesmo repositório de um estado poder conectar com o repositório do outro estado, incentiva o mercado editorial para encontrar modelos de negócios rentáveis dentro dessa perspectiva do aberto, disseminação e utilização de qualquer material em outros países da língua portuguesa, né? Para a gente poder colaborar também. A gente faz tanta coisa legal aqui no Brasil. Esse foi o congresso, falei para vocês que acabei de vir, da Eslovênia, agora em setembro, que aproxima a REA do princípio quarto, né, do objetivo quarto da ONU, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Depois eu posso falar melhor sobre ele quando a gente conversar aqui. E como a Michele falou também, estamos lançando esse livro, que é um guia para gestores, não só públicos, mas de instituições em geral que queiram implementar uma política de educação aberta. Esse livro está aberto no site para baixar, para ler online. E, para quem quiser, o impresso, tem uma editora, que é nossa parceira, que está comercializando. A iniciativa Educação Aberta, aberta.org.br, é o projeto que a gente faz junto com a Cátedra Unesco de Educação Aberta da Unicamp, onde reunimos todos os materiais, referências, perguntas frequentes sobre esse tema. Vou passar rapidinho aqui para vocês tudo que tem no Aberta para atender esse ecossistema todo de educadores, empresas, comunidade. A gente vai fazer um curso agora para a Universidade Aberta do Brasil, com a CAPES, que, na verdade, a UAB é aberta como nome, mas ainda não é aberta, de fato, né? A gente não tem acesso aos materiais da UAB. O RELIA é um referatório de REA que a gente vem levantando, que brasileiros, né? Nem todos brasileiros, porque a gente tem bem pouca coisa ainda aqui no Brasil, mas tudo que a gente vem levantando que existe de REA com licença. Por isso que tem esse RELIA, porque não basta ser gratuito, precisa ser aberto, precisa ter uma licença de uso. Também tem um videozinho, não vai dar tempo de passar. E esse é um estudo sobre inovação aberta, um conceito que é muito focado nas empresas que começaram a abrir não só para aqueles departamentos P&D, de pesquisa e desenvolvimento, mas também para outros colaboradores da empresa, para os clientes, para fornecedores, trabalhar a inovação de uma forma colaborativa e como que esse conceito entra dentro dessa perspectiva de educação aberta que a gente tem falado. E eu quero terminar com a Dorothy Vaughan, que foi, não sei se vocês viram esse filme, se não viram, precisam ver, porque a Dorothy Vaughan é uma figura incrível, não só ela, as três, mas ela foi lá desvendar o computador. Isso, garota. O que pensa que está fazendo? Não pode entrar aqui. Quem é você? Sou do grupo de computação Oeste. Dorothy Vaughan, senhor. Acontece que esse equipamento é muito delicado. Sinto muito, só estou tentando ajudar. Viu? Está funcionando. Você tem certeza? Olha. Como é mesmo o seu nome? Dorothy Vaughan. Dorothy Vaughan. Ela foi lá aprender, ela viu que aquele computador ia tomar o emprego dela e da equipe dela. Era uma coisa nova que ela não sabia o que era, mas o que ela foi fazer? Ela foi lá e tentar entender a máquina, programar a máquina. Então, essa lição que a Sara traz, da gente não sabe muito bem o que é isso, não sabe muito bem como lidar com isso, vamos tentar entender o que esse novo contexto traz e que perspectivas ele pode trazer para ampliar o nosso trabalho, a nossa profissão e, no nosso caso, a educação. Como que a gente contribui cada vez mais para que a educação, o conhecimento, seja, de fato, um bem comum. É isso.